Agora iremos ver alguns exemplos para ilustrar melhor o uso dessas funções trabalhando com arquivos em C, certo? Então, o primeiro exemplo é um exemplo bem simples, que ele serve para demonstrar, certo, o uso dessas funções fopen e fclose e, além disso, uma nova função fprintf que serve também para fazer a escrita, certo, nesse arquivo. Então eu vou mostrar aqui a pasta que esses arquivos estão. No caso desse exemplo, existe aqui a chamada, certo, dessa função fopen, manipulando um arquivo chamado arquivo.txt. Então percebam que o primeiro passo é a declaração da variável, certo? Nesse caso do tipo file, o asterisco para indicar que é um ponteiro, e o segundo passo é fazer realmente tentar abrir esse arquivo. Para esse exemplo não estou especificando um caminho, porque esse arquivo vai ser procurado no diretório em que esse programa ele é executado, certo? Então esse arquivo .c ele está nessa pasta aqui, o 3, que possui esse diretório, e esse caminho, perdão. E dentro dessa pasta existe também o arquivo que vai ser manipulado. Então eu vou excluir esse arquivo que já existia, certo? E vamos ver o que é que acontece. Então, o primeiro passo é tentar realizar a abertura utilizando o fopen. Depois, utilizar a função fprintf. Então, lembrando que normalmente as funções que manipulam arquivos, elas possuem dois parâmetros, certo? Pelo menos algumas dessas funções possuem. O primeiro é o arquivo e o segundo parâmetro, no caso dessa função para escrever, é o que se quer escrever nesse arquivo. Para esse exemplo é simplesmente essa mensagem aqui, novo texto no arquivo e depois uma quebra de linha. E por fim, a chamada dessa função fclose, certo? Então percebam que primeiro o arquivo ele vai ser aberto. Uma observação é que quando a gente passa o A está relacionado à escrita no arquivo e que sempre vai ser escrito no final do arquivo. Então, sempre que a gente tentar escrever a informação, essa nova informação vai ser escrita ao final do arquivo. Então, esse arquivo .txt ele não existe, certo? Nessa pasta. E se o arquivo ele não existe, assim como o W, ele vai criar um novo arquivo. Então, vou compilar esse programa. Foi compilado com sucesso e vou executar, certo? Como ele não faz nenhuma chamada de uma função para escrita de informação na tela, nada foi escrito no terminal. No entanto, né, vamos ver o que foi aconteceu aqui na pasta. Então, foi criado um arquivo novo, certo? Chamado arquivo.txt. E nesse arquivo existe essa informação novo texto no arquivo. Então percebam que foi criado esse arquivo e foi feita essa escrita dessa informação nesse arquivo. Então se eu executar esse programa mais uma vez, o que é que vai ocorrer? Esse arquivo já existia e uma nova mensagem foi escrita no final do arquivo, certo? Então quando a gente passa o A como parâmetro do fopen, sempre vai ser escrita uma nova informação ao final do arquivo. Então vou mudar a mensagem adicionando um 2, para a gente ver que realmente está sendo adicionado no final do arquivo. Vou compilar novamente, executar e vamos ver se realmente isso aconteceu. Então, realmente, a nova mensagem modificada foi escrita no final do arquivo, ok? Então, um exemplo simples para ilustrar isso. O segundo exemplo, a gente tem novamente a manipulação de um arquivo e agora a gente vai querer simplesmente ler informações desse arquivo utilizando o R, certo? Então, lembrando que é necessário fazer a chamada função fopen, é necessário passar o nome do arquivo em questão, ou nesse caso, você passa simplesmente o nome do arquivo ou passa o caminho até esse arquivo, né? E o segundo parâmetro é o tipo do comando, né? Se é para escrever ou para ler.
Nesse caso em particular, como a gente quer simplesmente ler uma informação desse arquivo, é necessário testar o retorno dessa função. Então percebam que aqui nós temos um if em que está sendo testado se o conteúdo em arquivo, né, o que foi armazenado, o retorno dessa função fopen, se é igual a null, porque se for igual a null, houve um erro e esse arquivo não foi criado, não foi aberto, perdão. Se não, se essa variável arquivo não armazenar null, quer dizer que ela armazena um endereço de memória e que foi possível realizar a abertura desse arquivo. Então percebam que nesse exemplo, uma primeira tentativa aqui, eu vou até modificar esse texto, essa mensagem que vai tentar ser escrita no arquivo. Então o primeiro passo aqui é chamar essa função fprintf, passando essa variável arquivo e passando esse novo texto que vai tentar ser escrito nesse arquivo. E depois eu estou utilizando aqui um while. E o que é que está ocorrendo nesse while, né? Está sendo utilizada essa função fscanf, que é uma função que serve para fazer a leitura de dados do arquivo. Essa função ela recebe alguns parâmetros. O primeiro deles é o arquivo, de onde você vai tentar ler esses dados. O segundo parâmetro é o código, né, referente à informação que vai ser lida. Então, nesse caso, sempre vai tentar ser lido uma string do arquivo, uma string por vez, importante salientar. E essa string lida vai ser salva nessa variável, certo? Texto, que representa aqui um vetor com 50 caracteres. Então, percebam que dentro desse while, eu estou comparando o retorno dessa função para verificar se esse retorno é igual a EOF. Esse EOF indica o final do arquivo. Então, até que seja lido desse arquivo uma informação que indica que chegou ao fim, vai sempre tentando ler novas strings. Então, é isso que esse while aqui está fazendo. Vai ler uma string por vez até que chegue ao final desse arquivo. E para cada string lida está sendo utilizado esse printf para exibir no terminal a string lida, ok? E depois esse arquivo está sendo fechado. Então eu vou executar esse programa, ele compila com sucesso e vou executá-lo. Então perceba que antes, né, aqui no nosso arquivo, nós tínhamos essa informação. Vou modificar um pouquinho só para facilitar aqui a nossa visualização, né? Então percebam que o que está salvo no arquivo são 3 linhas, né? Novo texto no arquivo, novo texto no arquivo e novo texto no arquivo 2. E o que é que está sendo exibido no terminal? Não está sendo exibido linha por linha, estão sendo exibidos palavras por palavras, né? Separadas nesse caso pelo espaço em branco. Então, no terminal está sendo exibido string por string, que é o que está sendo feito nessa leitura aqui desse while, certo? Sempre está tentando se fazer uma leitura de um string até que essa função fscanf leia o EOF que vai indicar o final desse arquivo. E uma outra observação é que esse printf aqui, fprintf, ele não conseguiu escrever essa informação no arquivo. Por quê? Porque o arquivo ele foi aberto somente para a leitura. Então, nesse caso, esse fprintf provavelmente retornou uma informação indicando que não foi possível escrever no arquivo, ok? Então, esse segundo exemplo serve para ilustrar a utilização dessa função fopen, né, somente para leitura, e também ilustrar a utilização do fscanf para fazer a leitura das informações desse arquivo especificamente, ok?